Então, cada flor é ao mesmo tempo macho e fêmea. Ah, essa planta pode se autofertilizar. Pode sim. Na verdade, nós tá podemos bem. forçar para que isso aconteça. A maneira Tá mais bem. fácil de fazer isso é usando um pequeno envelope. Coloca um Nós saco na vamos cabeça colocar dela. um saco na cabeça dela. Nós vamos então cobrir essa flor. Então colocamos um pequeno saco como esse e o prendemos assim, dessa Certo. maneira. Assim, nenhum pólen pode entrar, nenhum inseto pode entrar. Qualquer semente que surgir agora vai ser produto dessas flores que estão usando o seu próprio Tá bom. pólen. Então saberemos que ela se autofertilizou, não é? Isso. A prole dessas plantas consanguíneas serão o primeiro grupo. Darwin criou então um segundo grupo de plantas. Nesse segundo grupo, ele planejava gerar uma prole de duas plantas diferentes, o que os botânicos chamam de fertilização cruzada. Mas como garantimos que a flor não se autofertilizou? Isso é mais difícil, é lógico. Pois É mais complicado porque todas as flores produzem pólen ao mesmo tempo em que produzem os seus óvulos. O que temos que fazer é tirar a parte masculina da flor para que o pólen não fertilize os óvulos da própria flor. Temos um botão aqui que dá para usar. Dá para ver que esse botão está começando a se abrir. Tá. E dá para ver que a parte feminina está começando a aparecer. Para garantir que vai ocorrer a fertilização cruzada, escolhi um botão fechado e vou tentar remover as partes masculinas antes que elas se desenvolvam. Isso é meio trabalhoso. hein? Empurre e deixe que ele se abra. Ah, agora eu tô conseguindo ver. Muito bem, isso. Fez tudo Pronto. direitinho. Aê. Olha só. Olha, Muito bom. habilidoso. Muito habilidoso. Eu nunca tinha castrado uma flor. Não? Para tudo tem uma primeira vez. Está indo muito bem. Pronto, terminei. Foi Ótimo. ótimo. Agora só sobrou a parte feminina da planta. Tá Tá vendo? certo, fantástico. Agora você vai precisar pegar outra flor. Vai ter que pegar o pólen de uma flor diferente. Tá, vou tentar essa. parece boa. Isso. Essa Isso daqui? é por aí. É só tirar isso. essa Agora daqui. esfrega na parte feminina aqui. Esse não é um Isso. trabalho realmente nada fácil. Não, não é mesmo. Pode acreditar que não. Quer dizer que eu forcei aquela planta a se reproduzir com essa daqui. 2 progenitores, ao contrário da planta que nós ensacamos e isso. que foi forçada a se reproduzir sozinha. Essas duas plantas são só o começo. Para conseguir resultados mais completos, nós teremos que repeti-lo 20 vezes. As plantas precisam de tempo para produzir sementes, para as sementes serem plantadas e para que os 2 grupos de mudas cresçam. Estamos fazendo isso com apenas uma espécie, mas Darwin fez milhares de cruzamentos em 55 espécies diferentes. Seus experimentos eram feitos em escala gigantesca. Leva meses para descobrir o resultado de um único cruzamento. Mas graças aos modernos aceleradores de crescimento, nós podemos conseguir uma nova geração de flor para semente e de semente para planta adulta em apenas 7 semanas. Então voltaremos depois para ver os resultados. Darwin acreditava que seus experimentos sobre procriação consanguínea também eram relevantes para os animais. Agora sabemos que é verdade devido a pesquisas feitas em zoológicos em todo o mundo. Aposto que eles gostam de tentar tirar isso, não é? Gostam sim. Aqui a altura. Assim Mais tá alto? bom. Darwin teria gostado muito de ver os guepardos no zoológico de Colchester. Há aproximadamente 10 mil anos houve um colapso catastrófico na população dos guepardos na natureza. Os sobreviventes do estreitamento continuaram a se reproduzir, mas como seu número havia diminuído bruscamente, acabou ocorrendo a procriação consanguínea. Isso ameaça a sobrevivência de toda a espécie. Anthony Tropiano vai explicar por quê. Todos os guepardos adultos hoje em dia são geneticamente muito parecidos, então é quase como reproduzir dentro da mesma família. Isso mesmo, como se você se casasse com sua prima de primeiro grau por gerações e gerações, e é o mesmo tipo de coisa. A procriação consanguínea causa diversos tipos de problemas para os guepardos. Nossos guepardos têm um problema que faz com que suas patas se virem para fora, e isso é obviamente um problema para um animal que foi projetado para correr.
Eles são especializados em alta velocidade. Então, se a procriação consanguínea está fazendo com que suas patas se virem para fora, isso é um desastre. É um problema sério, sim. Em cativeiro, eles não têm necessidade de correr a 115 km por hora, mas mesmo assim, se essa condição de saúde continuar a piorar, vai ser muito ruim para eles. E nós não queremos que os animais estejam desconfortáveis ou com Deve dor. ser horrível, porque esses são os primeiros filhotes nascidos no zoológico. Eu acho que seria muito triste, especialmente para quem trabalha com eles todos os dias. Seria muito ruim se uma coisa assim acontecesse. O que realmente preocupa é que isso está refletindo o que acontece na natureza também. Sim. Talvez os guepardos que mantemos aqui em cativeiro representem um microcosmo dos problemas que enfrentam no mundo selvagem. Por causa da procriação consanguínea, os guepardos sofrem de vários outros defeitos de nascença. Baixa contagem de esperma, membros encurvados e caudas enroladas. De certa forma, dá para dizer que eles estão chegando ao fim da linha em termos de evolução, porque não há mais alternativas que permitam mais variações. E era nisso que Darwin estava interessado. Ele estava interessado nos efeitos da procriação consanguínea que enfraquecem as espécies. Se ele soubesse do caso dos guepardos, eu acho que ele os teria usado como o primeiro exemplo de procriação consanguínea. De volta a nossas plantas, é hora de descobrir quais são as diferenças entre o grupo autofertilizado e o grupo que sofreu fertilização cruzada. Para Darwin, os resultados desse tipo de experimento o interessavam muito por causa da relevância para sua família. Muito bem, aqui estão os resultados. Olha aí, aqui estão elas. Essas são as que sofreram fertilização cruzada e essas foram autofertilizadas. Bom, a primeira coisa que eu vejo é que tem o dobro da quantidade. Isso mesmo. E agora, vamos medi-las? Meça essas aqui. Perfeito. E eu anoto as medidas. Tá bom, vamos lá, reguinha. A primeira medida das autofertilizadas é de 11 centímetros. 23. 19. 24. 3. 24 centímetros. 17,5. 23,5. 19,5. 22. 15. 21,5. 16,5. 19. 16. 22. 10. Tem aqui 23. Pronto. Quem venceu a competição do mais alto? Me parece que você perdeu feio. A sua tem 14 centímetros e meio. E a do David tem 21,6 centímetros. Então essas são 50% maiores. Em média, as plantas que sofreram fertilização cruzada são muito mais saudáveis e altas do que suas correspondentes subdesenvolvidas autofertilizadas. Além disso, elas produzem mais flores e mais sementes. Se isso é verdade para as plantas, é verdade para todos os animais? Geralmente é verdade. E as plantas têm um problema em particular. Elas são hermafroditas, isto é, elas possuem partes masculinas e femininas na mesma flor. Então elas são capazes de se autopolinizar e autofertilizar, enquanto eu e você precisamos de uma parceira. Logo, se você casar com sua prima de primeiro ou segundo grau, é uma espécie de procriação consanguínea, e isso poderá causar alguns problemas médicos que serão manifestados na população resultante desse cruzamento. Tá bom. Mas essas plantas estarão muito fracas em pouco tempo. Muito doentes. Através dos seus experimentos, Darwin acumulou uma quantidade surpreendente de evidências para apoiar sua teoria da evolução. As plantas insetívoras com seu comportamento animal, os pavões cujas belas caudas evoluíram para atrair as fêmeas, seu obsessivo trabalho sobre procriação consanguínea nas plantas. Tudo isso junto na teoria de Darwin, ilustrada nessa árvore da vida. Mas apesar de todas as evidências, seus inimigos, inclusive Richard Owen, continuaram contrários à sua teoria. O que mais os irritava era que a ideia de Darwin sobre a evolução humana, nessa árvore da vida, as pessoas não são mais importantes, são apenas mais um animal. Darwin era cauteloso e no livro das origens ele escreveu apenas uma linha sobre de onde vieram os humanos. Será lançada a luz sobre a origem do homem e sua história. Mas essa linha já foi demais para Owen. Os dois lados estavam caminhando rumo a um confronto. Em junho de 1860 aconteceu. Houve um debate em Oxford, um centro de estudos teológicos. Era um choque entre os principais defensores de Darwin e seus críticos científicos e religiosos mais poderosos.
A batalha era entre teorias rivais sobre as origens da vida na Terra. O debate de Oxford sobre a evolução foi um dos encontros científicos mais importantes da história. Era a primeira vez que a teoria de Darwin seria discutida em público. Darwin estava nervoso. Owen viu ali uma oportunidade de destruir Darwin antes que suas ideias se difundissem. Richard Owen não quis se arriscar. Ele recrutou o bispo Samuel Wilberforce para ser seu porta-voz. Wilberforce era um brilhante orador e presidente da Universidade de Oxford. Ele era também um talentoso naturalista. Wilberforce foi informado por Owen na noite anterior sobre a melhor forma de atacar as ideias de Darwin. Do outro lado, o próprio Darwin não compareceu. No lugar dele, seu confiável amigo Thomas Huxley foi defender sua causa. Huxley era um brilhante orador, um homem que venceu por seus próprios esforços, ambicioso e inteligente. Ele foi apelidado de o Bulldog de Darwin por causa da maneira ardente com que defendia a evolução. O salão do debate estava lotado. 700 pessoas, mais de 700 pessoas estavam espremidas no salão. Devia estar muito quente lá, sem dúvida. Quando finalmente começou, as pessoas murmuraram por quase 1 hora. Elas já estavam ficando inquietas, porque é claro que elas queriam chegar logo ao evento principal, que era ouvir Wilberforce, sabe, dizer alguma coisa sobre sua nova teoria. Na verdade mesmo, essa era uma espécie de luta entre a igreja e a ciência. Wilberforce era o cara e Oxford era a sua casa. Certamente ele estava afiando suas garras. Ele esperava poder desmentir tudo aquilo e dizer que não passava de uma completa idiotice. Wilberforce leu a origem das espécies com muito cuidado e destacou os pontos fracos que Darwin sabia que estavam lá, como as lacunas no registro de fósseis que não permitiam explicar como as coisas mudaram. Ele pegou todos esses trechos e estava contando com eles. Então ele era bastante sistemático. Ele não estava apenas gritando passagens bíblicas ou ameaçando com o fogo eterno. Ele era evidências. Um ótimo orador. E ele pensou que poderia vencer o debate apenas com seu poder de oratória. Ele basicamente alegou que não havia evidências que provassem nada daquilo. Para ele, o mundo havia sido criado em 1 semana. Todos os animais apareceram e sobraram aqueles que sobreviveram à inundação. Wilberforce estava se saindo muito bem no debate, mas quando estava prestes a atingir sua conclusão, o bispo cometeu um erro tático. Ele se virou para Huxley e perguntou de forma bem sarcástica: o senhor é descendente de macacos por parte de pai ou por parte de mãe? Essa foi demais. Claro que depois disso, Huxley se levantou e disse: Eu prefiro ser descendente de macacos, senhor, do que de alguém que usa o dom da oratória e da erudição a serviço da falsidade e do preconceito. Esse foi um verdadeiro tapa na cara da igreja. Basicamente, Wilberforce não sabia onde estava pisando, não fazia ideia. Incrível. A multidão estava alvoroçada, pessoas desmaiavam, os estudantes gritavam: macaco, macaco! Naquele momento, não estava claro quem era o vencedor, mas o debate de Oxford se transformou num momento decisivo. Por causa das controvérsias que cercavam esse assunto, as ideias de Darwin atingiram uma audiência muito maior. Além daquela sala, além do mundo científico, até que chegaram ao grande público. Darwin ficou encantado, mas ao mesmo tempo aliviado de não estar lá. Ele disse: "Fico feliz por não estar em Oxford, pois eu teria me sentido sufocado." Na época do debate, uma nova geração de biólogos já havia se convertido à teoria da evolução. Todo o esforço de Darwin finalmente estava valendo a pena. O debate público provocou outra mudança para Darwin. As pessoas não discutiam sobre droseras ou trepadeiras. Elas queriam saber sobre a origem do homem. Mas esse assunto Darwin sempre passou por alto. Agora ele sabia que estava na hora de quebrar seu silêncio. No próximo episódio, Darwin dá continuidade aos seus experimentos inovadores. Ele precisa coletar mais evidências que apoiem sua visão sobre a evolução humana e provar que os homens descendem dos macacos.
Você está assistindo a TV Escola, canal do Ministério da Educação.